Havendo número legal, declaro aberta a sessão. Saudando o doutor Bortoli, nobre subprocurador-geral, senhores ministros, senhores servidores, diretores, secretários, chefe de gabinete, assessores, demais servidores. Doutora Sônia, por gentileza, queira ler a ata da sessão anterior. Ata da 68ª sessão de julgamento em 31 de outubro de 2017, terça-feira, presidente do ministro Dr. José Coelho Ferreira. Ausente justificadamente os ministros Maria Elizabeth Maranhão Teixeira Rocha e William de Oliveira Barros. O ministro Arthur Vidigal de Oliveira encontra-se em gozo de férias. Presente o subprocurador-geral da Justiça Militar, designado doutor Edmar Jorge de Almeida. A sessão foi aberta às 13h30, tendo sido lida e aprovada a ata da sessão anterior. Julgamentos. Habeas corpus 210-68/2017, relator ministro Lúcio Mário de Barros Góes. O tribunal, por unanimidade, conheceu do pedido e denegou a ordem por falta de amparo legal. Presidente do ministro Cleonício Nicásio Silva, os ministros Álvaro Luiz Pinto e Odilson Sampaio Bentes não participaram do julgamento. A sessão foi encerrada às 19h. É em discussão a ata. Em votação, aprovada a unanimidade a ata. Senhores ministros, senhora ministra Elizabeth, senhores ministros, senhor subprocurador-geral, doutor Bortoli, doutor Afonso, nobre defensor público, geral da União, senhoras e senhores servidores. Há 15 dias, durante a abertura do evento de apresentação do sistema EPROC e de início da fase de treinamento para magistrados e servidores, em minha alocução, fiz uma citação que me permito repetir pela força que ela representa nesses dias pelos quais passamos. Talvez nem todos saibam, mas o acervo de nosso museu, neste mesmo andar, guarda o original de um documento assinado pelo príncipe regente Dom João, em 1810, que trata de uma consulta a ele feita sobre o alvará de 1º de abril de 1808, que criou o Conselho Supremo Militar e de Justiça, que, como sabemos, é a origem retilínea do Superior Tribunal Militar de hoje, sem hiatos de continuidade. Um marco raríssimo em termos de instituição pública no Brasil. Pois bem, este documento de nosso museu possui marca d'água com a indicação de seu papel ter sido produzido em 1809. Há nele ainda o brasão do príncipe regente e o selo firmado em vela derretida, dando-lhe, desta forma, credibilidade deles aos súditos. Encerro a transcrição daquela fala. Há poucos dias, volto a dizer, exatamente em 31 de outubro, celebramos um momento histórico da nossa Justiça Militar da União, a última sessão de julgamento no Superior Tribunal Militar, na qual se empregou papel. Em quase 200 anos de existência de nossa Corte. Papel como aquele de nosso museu, produzido em 1809, preservado como memória viva de nossa riquíssima história. Desde então, salvo o recolhimento de processos que se encontravam em gabinetes para digitalização na CEJUD,
não vemos mais volumes e volumes de processos circulando em nossos corredores em direção a gabinetes, secretaria judiciária, plenários, nas mãos de mensageiros, a caminho da Procuradoria-Geral do Ministério Público, da Defensoria Pública ou de nosso protocolo. É uma nova realidade. Daquela data até aqui, uma pausa dos julgamentos foi necessária para realizarmos alguns ajustes técnicos necessários, prévios ao evento que estamos prestes a realizar. Hoje é o 21º dia após aquela abolição do papel. Vivemos novo marco histórico. A primeira sessão de julgamento em nosso plenário realizada integralmente de forma eletrônica, digital. Não posso deixar de sentir emoção em estar aqui, ao lado das senhoras e senhores, vivendo este dia em que, repito com ênfase, juntos fazemos história. Assumi a condução da gestão do tribunal há exato 8 meses e 5 dias. 2 meses depois da posse, em 15 de maio, assinamos o termo de cooperação para a implantação do sistema EPROC na Justiça Militar da União, com o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Portanto, tivemos apenas 6 meses e 6 dias de trabalho no projeto EPROC-JMU para, neste tempo recorde, vermos o sistema de processo judicial por meio eletrônico transformado em realidade. 6 meses, 5 dias. Senhoras e senhores, 6 dias. Senhoras e senhores, tudo isto, com a graça do bom Deus, foi possível em razão de pessoas, e aqui eu friso, pessoas que acreditaram e se engajaram de uma forma ou outra neste ambicioso projeto. Assim, este momento é de enaltecer e agradecer. Meu agradecimento aos meus colegas ministros por confiarem neste projeto, dando-me carta branca para agir em seu benefício, aprovando todas as iniciativas que tive de adotar, em especial aquelas que necessitavam da anuência deste plenário. Participaram pacientemente de treinamentos e simulações e se engajaram para o sucesso do projeto com seus gabinetes. Meu agradecimento especial a quem tornou possível aderirmos a esse sistema e implantá-lo, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que o criou, e o Tribunal de Justiça de Tocantins, nas pessoas de seus presidentes, desembargadores federais, Luiz Fernando Volk Penteado, ex-presidente do TRF4, e com quem assinamos o mencionado termo de cooperação, e Carlos Eduardo Tompos Flores Lenz, atual presidente, que prestimosamente deu continuidade à parceria antes estabelecida. E ao desembargador Eurípides do Carmo Lamounier, presidente do Tribunal de Justiça de Tocantins. Outro grande e imprescindível parceiro. A todos os servidores do TRF4 e TJTO, que muito nos auxiliaram no desenvolvimento com sucesso deste projeto. Meus efusivos e reconhecidos agradecimentos. Da mesma forma, como agradeço ao Ministério Público Militar e à Defensoria Pública da União, também parceiros empenhados no sucesso da implantação do EPROC-JMU. Ao nosso juiz auxiliar da presidência, doutor Frederico, ao diretor da DITIM, doutor Iane, ao coordenador da COJU, doutor Fábio, à secretária judiciária, doutora Giovana, e a todos os membros da COJU e SEJUD, que trabalharam diretamente no projeto, com dedicação, profissionalismo e motivação, muitas das vezes em horários além do expediente normal de trabalho, em feriados, sábados e domingos,
alguns adiaram, inclusive férias, alteraram projetos pessoais. Não posso me furtar de mencionar o trabalho de apoio daqueles que diretamente se dedicaram e assim continuam a atuar no projeto de outros setores da nossa Secretaria Geral do Tribunal, à frente do nosso diretor-geral, doutor Éder, como exemplo, entre outros, a equipe da DIDOC, com a execução de exaustivo trabalho de digitalização. Senhoras e senhores servidores do EPROC JMU, os chamarei assim, tenho muito orgulho de tê-los como exemplos de servidores públicos devotados a uma causa. Sim, a causa de dar o melhor em prol de sua instituição. Como já disse e repito, as senhoras e senhores estão colocando um ponto de inflexão na mais bicentenária história do Superior Tribunal Militar neste momento. A partir de hoje, nosso tribunal tem em operação um sistema de sucesso consolidado por sua simplicidade, acesso amigável, bom funcionamento e baixo custo. As nossas auditorias, com seus magistrados e servidores, bem sei, estão ansiosos também em passarem a operar o EPROC JMU em suas lides judicantes. Como sabes, temos um cronograma estabelecido e até junho de 2018, toda Justiça Militar da União estará navegando neste excelente sistema judicial eletrônico. O Superior Tribunal Militar e a Justiça Militar da União, como um todo, definitivamente entraram em uma nova era. Muito obrigado. Palavra com os senhores ministros. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, vamos ao julgamento. Chamo a julgamento, em primeiro, um agravo regimental 180-33/2017, relator, ministro Arthur Vidigal. Vossa Excelência, ministro Arthur Vidigal, tem a palavra. Muito obrigado, presidente. Senhora ministra, senhores ministros, doutor Cláudio Roberto de Portoli, doutor Afonso do Prado, defensor da União, também saúdo aqui com muita honra o ministro Rosa Filho, que nos assiste, e também presto as homenagens que Vossa Excelência já prestou a todos aqueles que tiveram a felicidade de trabalhar nesse sistema, nesse programa chamado EPROC. E me sinto honrado, presidente, de ser o primeiro a relatar um processo já neste meio. Trata-se, presidente, de um agravo regimental interposto pela defesa do coronel R1 do Exército, Ayrton Quintela de Castro Menezes, insurgindo-se contra a decisão monocrática deste relator, proferida em 28 de agosto de 2017, na qual foi indeferida a tutela provisória de urgência pleiteada pela defesa por falta de amparo legal. Eu lembro que este relatório consta do processo que já está à disposição dos senhores pelo sistema eletrônico, no processo eletrônico EPROC. É o evento número 4. Noticio os autos, presidente, que o ora agravante foi condenado em primeira instância a pena de 11 anos e 6 meses de reclusão, alcançando a diminuição de reprimenda para 10 anos de reclusão em grau de apelação, como em curso 251 do Código Penal Militar, acumulado com o artigo 71 do Código Penal Comum, em regime inicialmente fechado. O acórdão lavrado nos autos dos embargos de declaração, no agravo regimental e no recurso extraordinário com agravo, número 715/458 do Supremo Tribunal Federal, confirmou a decisão que transitou em julgado em 10/12/2016. A defesa ofereceu revisão criminal em 17 de agosto de 2016, sustentando em síntese que houve erro na dosimetria da pena e que a ausência de provas
nos autos sobre a elementar do tipo do delito de estelionato. Por fim, a defesa requereu a tutela provisória de urgência com o intuito de suspender a execução da pena imposta para que o requerente aguarde o julgamento da revisão criminal em liberdade, sob o fundamento de ter havido, na dosimetria da pena, duplicidade de imputação quanto ao número de fraudes perpetradas. Segundo a defesa, esse argumento foi usado para a exasperação da pena base e para o aumento do quanto pela continuidade delitiva. A CEJUD certificou que não consta pedido anterior de revisão criminal por parte do requerente. Em decisão fundamentada, admitia a revisão criminal interposta pela defesa, mas indeferia a tutela provisória de urgência, não a conhecendo por entender incabível o instituto previsto no Código de Processo Civil em sede de revisão criminal. Instada a se manifestar, a CEJUD certificou que não consta pedido de revisão criminal por parte do Corréu Luiz Alberto Candeira dos Santos, terceiro sargento do Exército. Entretanto, constam em relação aos Corréus Márcio Domenic Salgado e o coronel R1 do Exército e o Adilson Alves Pinheiro, capitão R1 do Exército. O seguinte, aí aqui trago, então, a relação das revisões criminais e algumas, inclusive com pedido de tutela deferida, anteriormente foi até deferida pelo ministro Barroso. E uma outra decisão que negou o pedido também de sobrestamento e consequência da representação de indignidade e compatibilidade em razão desse processo. A defesa foi intimada e interpôs o presente agravo regimental, pugnando em síntese pelo cabimento do Instituto Processual Comum na Justiça Militar, considerando não haver proibitivo na legislação penal castrense, e também sustentou a aplicação analógica em relação à ação rescisória civil. Por fim, requereu a concessão da tutela provisória de urgência, com o intuito de que seja suspensa a execução da pena imposta ao agravante até o julgamento final da revisão. A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar, doutor Edmar Jorge Almeida, opinou pelo não conhecimento do agravo regimental e, se conhecido, que não seja provido. Mantendo a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, submeto o agravo regimental à apreciação do plenário dessa Corte na forma do artigo 118, parágrafo 2º do Regimento Interno. E este é o relatório, presidente. Obrigado, ministro Vidigal. Por gentileza, queira proferir seu voto. Bom, preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso, devendo, pois, ser conhecido. Cuida-se, como já falei, de agravo regimental interposto pela defesa do coronel R1 do Exército, Ayrton Quintela de Castro Menezes, insurgindo contra a decisão monocrática desse relator, proferida em 28 de agosto de 2017. Na oportunidade, entendi que, diante da ausência de regramento específico do Instituto na seara penal castrense, não caberia na via eleita tutela provisória de urgência, com o regramento específico do Código de Processo Civil, e, por esse motivo, indeferi o pleito defensivo, deixando de conhecer da matéria. E aqui abro um parênteses, não deixando de analisar, evidentemente, o precedente que já houve por parte dessa Corte, como já falei, da relatoria do ministro Barroso anteriormente. Mas entendi que, nesse caso, não deveria abrir a exceção. Apesar do requerimento defensivo adentrar no mérito da questão, o que se coloca a decisão do tribunal, neste momento, é apenas a questão da aplicação subsidiária do Instituto da Tutela Provisória de Urgência, previsto no Código de Processo Civil em sede de revisão criminal, o que entendi incabível, e caso haja reforma da decisão, o mérito da tutela requerida, registro estará sujeito ao juízo monocrático, pois não poderia o colegiado apreciar questão que este relator não analisou e não proferiu seu juízo de valor. Em suma, este agravo regimental presta-se tão somente a análise pela Corte do cabimento da tutela provisória de urgência, não a medida em si. Como se sabe, a revisão criminal encontra previsão legal no artigo 550 a 562 do Código de Processo Penal Militar. Trata-se de ação de conhecimento de caráter desconstitutivo de decisão condenatória e somente será cabível quando, nos processos findos, houver erro quanto ao fato, sua apreciação, avaliação e enquadramento nos termos do artigo 550 do Código de Processo Penal Militar. Nessa linha, a ação revisional possui um rol taxativo para admissibilidade, elencado no 551 da Lei Processual Penal Militar. E diz lá onde cabe a revisão dos processos findos e quando será admitida. Nessa trilha, deduz que a petição, ora apresentada, ampara-se na linha A do referido dispositivo legal, por ter a defesa alegado que o acordo atacado está em dissonância evidente com as provas dos autos. Essa matéria, volto a afirmar, será analisada oportunamente quando da apreciação do próprio mérito da revisional ou até do seu cabimento, mas não nesse momento eu analiso,
porque estou analisando apenas o pedido de tutela antecipada para suspender uma pena de 10 anos que vem sendo cumprida. O mote da tutela, como já falei, requerida, é aquilatar a existência de nulidades em relação à ocorrência de alegado erro na dosimetria da pena aplicada, não havendo prova nova que haja sido trazida pela defesa. A tutela provisória de urgência requerida, mas nada mais é do que a decisão de mérito da própria revisão criminal, que, em tese, pode levar à desconstituição da coisa julgada pelo tribunal, diminuindo a pena do agravante e lhe impondo regime menos gravoso ao cumprimento. Conforme o artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência dirigida ao juiz exige a presença de probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Sobre o tema, assim registra a Lei 13.105, 16 de março de 2015, que dispõe sobre o Código de Processo Civil. Aí traz lá no seu artigo 294, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, e a tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. E eu abro outro parênteses para dizer o seguinte, presidente, aqui eu não contesto e nem vou de encontro ao que decidiu anteriormente o ministro Barroso e essa corte homologou quando entendeu que caberia, naquele caso, a tutela antecipada. Eu acho que cada caso tem que ser analisado de per si e verificando se existem os requisitos para essa tutela. Por isso, uma vez que se cita o Código de Processo Civil, então tem que se trazer para cá também os requisitos da tutela para que seja analisado em conjunto. O que não é o caso nestes autos. A tutela de urgência, está no artigo 300 do Código de Processo Civil, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Continua ainda no seu parágrafo 1º dizendo que, para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fiduciária idônea para ressarcir os danos que outra parte possa vir a sofrer, o que não é o caso nesses autos penais. E no artigo 301, diz que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, rolamento de bens, registro de protesto, contra alienação de bens e qualquer outra medida idônea para assegurar o direito, que também não vai se aplicar à nossa questão, onde o réu está preso e o que ele quer é a liberdade para responder em liberdade à ação rescisória. E volto a afirmar uma pena que foi confirmada pelo Supremo, uma pena de 10 anos de reclusão. Continuo. O gênero tutela provisória de urgência possui regramento próprio no CPC, o qual se restringe e não se adequa a esta revisão criminal. Ora, não há lógica em se lançar mão de institutos de outros ramos do direito e, forçando uma interpretação benéfica, almejar que sejam utilizados no direito penal militar apenas porque o nome jurídico parece adequado, fazendo sempre a exceção, dizendo que cada caso deve ser analisado de per si, como foi aquele caso anteriormente pelo ministro Barroso. Nessa toada, cabe destacar que o Instituto da Tutela Provisória de Urgência também requer comprovação de plausibilidade do direito, o qual, em juízo de cognição sumária, característico da concessão da medida pleiteada e das liminares em geral, traduz-se na verificação da presença da fumaça do bom direito e do perigo na demora, o que poderia causar o perecimento do direito reclamado. Assim, confrontando a assertiva de que a revisão, havendo dúvida, a hermenêutica aplicada é contrária à tese defensiva, é de se esperar que as exigências de cognição revisional, quanto à evidência do erro judiciário, não se coaduna com o Instituto da Tutela Provisória, no meu entender. Portanto, em confronto da plausibilidade, não me parece ser capaz de transpor exigências para a concessão de decisões favoráveis em sede de revisão criminal. Dito de outro modo, o que quer a defesa é suspender a eficácia de acórdão condenatório desta Corte, transitado em julgado de forma material, por intermédio de concessão de tutela provisória de urgência em pedido de revisão criminal. Assim, por via indireta, a medida teria o condão de afastar do juízo da execução a aplicação da lei fixada ao agravante, ao arrepio da lei. E abro outro parênteses dizendo o seguinte, que mesmo nesse caso poderia até caber um habeas corpus, se houvesse realmente esse direito tão pleiteado neste momento. Ora, soa no mínimo desrazoável sustentar ser cabível que uma decisão proferida a partir de um juízo de cognição sumária, que seria o caso da tutela provisória pretendida, pudesse afastar a regular execução do acordo desta Corte
com trânsito em julgado material proferido a partir de um juízo de certeza. Portanto, reafirmo, não considero admissível que uma decisão de cunho provisório possa afastar a eficácia de regular acórdão desta Corte. No outro aspecto, não há perigo de dano ou de resultado útil do processo, visto que este há muito se findou com a condenação transitada em julgado do requerente, tratando-se de revisão criminal de excepcionalíssimo recurso disponível à defesa. E aqui eu trago algumas decisões dessa Corte a respeito dessa matéria, mas deixarei de lê-lo para poupá-los e adiantar um pouco mais do julgamento. Quanto à impossibilidade de cabimento do Instituto da Tutela Provisória de Urgência com aplicação subsidiária no novo Código de Processo Civil ao Código de Processo Penal Militar em sede revisional criminal, já tive a oportunidade de me posicionar em voto vencido no agravo regimental 5128/2017, em que pese que naquela oportunidade eu ter sido vencido e essa Corte ter, então, encaminhado aquela decisão, concedendo a liminar. Nessa linha, em tese, não há como vislumbrar que seja cabível qualquer tutela provisória de urgência, neste caso, tendo como consequência o abalo de uma decisão transitada em julgado, contra a qual não se admite mais qualquer recurso ordinário. Ao contrário, admitir-se que o relator pudesse suspender provisoriamente a decisão colegiada definitiva em outras palavras, suprimir a soberania dessa Corte Militar e usurpar-lhe a competência, causando-lhe incerteza jurídica e o detrimento do bem jurídico da paz social. Como explicar que o apenado, com sentença definitiva transitada em julgado, após todos os recursos, e são muitos, alcança a liberdade a partir da suspensão da execução penal, efetivada a partir de um juízo de cognição sumária? Não consigo encontrar resposta plausível para essa pergunta. Apenas para argumentar, caso houvesse prova irretocável da ausência de culpa, como, por exemplo, o réu condenado por homicídio apresentar a vítima viva, não seria o caso nem de reparação por meio da via pleiteada, pois, em tal hipótese, como já disse, o habeas corpus seria suficiente para corrigir tal erro. Nessa toada, reafirmo ser incabível, em revisão criminal, o Instituto da Tutela Provisória de Urgência. Assim, agindo, estar-se admitindo modalidade prevista em legislação para assuntos e demandas específicas para evitar a execução, pelo juízo competente, de pena estipulada em decisão alcançada pela coisa julgada material. Ante o exposto, presidente, eu voto pelo conhecimento e não acolhimento do agravo regimental interposto pela defesa do coronel R1 do Exército, Ayrton Quintela de Castro Menezes, para manter inalterada a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência por ser manifestamente incabível em sede de revisão criminal, com fundamento no artigo 12, inciso 5º e 111, todos do regimento interno do STM. É como voto, presidente, mantendo, então, a minha decisão que indeferiu e informando a Corte que esse processo ainda terá o prosseguimento normal da revisão criminal. É como voto. Muito obrigado, ministro Arthur Vidigal. Vossas Excelências ouviram o voto do ministro Vidigal nesse agravo 18033/2017, da defesa de Ayrton Quintela de Castro Menezes, em que ele nega, provimento, não acolhe o agravo regimental. Em discussão, ministro Vinícius, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Só queria tirar uma dúvida. No caso do ministro Barroso, foi uma decisão monocrática ou foi trazida aqui para o plenário? Ela foi monocrática, mas só trouxe, né? Presidente. Com a palavra, o ministro Barroso. Para esclarecer, é justamente essa preocupação do ministro Vidigal. Eu achei que deveria trazer ao plenário que ele não podia valer o meu entendimento, né, passando por cima da coisa julgada que fez, né, a decisão do plenário. Por isso que eu trouxe ao plenário. E o plenário concedeu o pedido de tutela? Considerando que era um caso excepcional. Eu tenho um voto aqui, se me permite, na época em que pese o plenário ter optado... Vidigal. Obrigado, presidente. Optado por adotar uma posição humanista no agravo regimental, interposto pelo corréu do processo originário. E, naquela época, ele estava em tratamento de saúde e, por isso, que o ministro Barroso resolveu conceder para que ele... E ele estava em liberdade também, totalmente diferente do atual caso. Ele continuasse em liberdade até a decisão da revisão criminal. Que foi 2 meses depois. E já aí foi julgado. A revisão já... Foi julgado.
Foi julgada a revisão e foi indeferida. Não sequer conhecido. Nem conhecida. Nenhum dos requisitos do 551 foram observados. Obrigado. Ministro William. Obrigado, presidente. Apenas para relembrar, esse é um fato que ocorreu na primeira região militar, que eu fui o relator e a nobre ministra Elizabeth foi a revisora, né? Foi algo muito grave, um estelionato de mais de 10 milhões de recursos, e teriam 2 coronéis, um major e um subtenente, né? E agora eles estão, esse meu relato foi em 2007 ou 2008, para que as senhoras e os senhores imaginem, né, que o tema, estamos há 10 anos, está voltando. Agora, nessa área de embargos e agravos, e consultando o meu material de trabalho, eu estou já com um desses oficiais na área de dignidade. Então, eu acredito que talvez esse ano, não tenho certeza, talvez no início do próximo ano, eu acho, não lembro se é esse ou se é o outro coronel, que ele está já vindo, eu serei o relator, eu e o ministro Vidigal, salvo melhor juízo, né, que é também aquela atividade, representação por dignidade. É somente isso, senhor presidente. Obrigado, ministro William. Ministro Pérez. Senhor presidente, muito obrigado. Gostaria de uma indagação eminente, ministro relator. O indeferimento foi só do não conhecimento da tutela de urgência. Exatamente. Então, Ainda não examinou o mérito. Ainda nem... Sim, está encaminhando agora para o revisor, para que ele possa tomar conhecimento. O revisor ainda nem tomou conhecimento desse processo. Porque eu indeferi a tutela e ele agravou. Então, não deu tempo ainda nem de encaminhar o revisor para que tome conhecimento e, logo em seguida, vá à Procuradoria. A matéria de mérito não foi apreciada no pedido preliminar. Não. Nem adentrei, porque senão estaria prejulgando o próprio mérito, né? Então, só analisei mesmo a questão dessa tutela, se era urgente alguém que está preso ter suspenso a sua prisão para que seja analisada a revisão. E aí, por isso que eu entendi, se fosse um caso diferente, ele poderia até ter utilizado do Instituto do habeas corpus, e não precisaria da revisão, porque poderia ser corrigido de uma forma até muito mais rápida. Mas ele não utilizou e entrou com a revisão depois de alguns anos. A condenação transitou em julgado, como eu falei, em 2010. Não é isso, ministro William? Mas é isso. Ministro Pérez, satisfeito? Obrigado. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, eu indago se há divergência. Não. Então, proclamo o voto do ministro Arthur Vidigal, que não acolheu o agravo regimental. Chamo a julgamento, próximo agravo regimental. Relator o ministro William, agravo regimental 7-08. Sua Excelência tem a palavra para relatar. Obrigado, senhor presidente, senhores ministros, senhora ministra, doutor Bortoli, senhor procurador-geral da Justiça Militar, prezado doutor Afonso Prado, aqui presente. Eu, inicialmente, parabenizo o presidente, o ministro Coelho, pela sua iniciativa, pela sua celeridade em estarmos ainda neste ano, né, atuando desta forma muito brilhante com essa atividade do EPROC. Senhores ministros, senhora ministra, o relatório, em breves palavras, trata-se de um agravo regimental interposto pelo Ministério Público Militar quanto à decisão da minha lavra que negou seguimento aos embargos de declaração de número opostos pela Defensoria Pública da União, em favor de um ex-soldado do Exército, Adriano Moraes Xavier, e declarou ex officio a extinção da punibilidade em face do advento da prescrição nos termos dos artigos citados do Estatuto do CPM. O militar foi denunciado pela prática do crime de deserção, capturado no artigo 187, por ter se ausentado de sua OM, sem autorização superior, e permanecido ausente até o dia 16 de novembro de 2014. A denúncia foi recebida em 14 de outubro de 2015
E em 23 de agosto de 2016, sobreveio sentença condenatória, a qual impôs ao então militar a pena de 6 meses de detenção, convertida em prisão, seu benefício do SURSI, cuja publicação ocorreu no dia 30 de agosto de 2016. Em 11 de maio de 2017, o Superior Tribunal Militar, após rejeitar sete preliminares requeridas pela defesa, no mérito, proveu parcialmente o apelo defensivo para, mantendo a condenação, concedeu ao então apelante o benefício do SURSI pelo prazo de 2 anos. Em virtude da divergência surgida no tocante à condição de prosseguibilidade do recurso, tendo em vista o desligamento do militar das fileiras da Força, enquanto tramitava a ação penal do rito especial, a defesa opôs embargos infringentes, os quais foram rejeitados por prevalecer o entendimento da validade do processo, mesmo com a superveniente perda da condição de militar do acusado. E o acordo foi publicado em 30 de agosto de 2017. Na data de 13 de setembro de 2017, a defesa impôs embargo de declaração, apontando como fundamento a omissão do julgado Muito bem. Em virtude da divergência surgida no tocante à condição de possibilidade do recurso, tendo em vista o desligamento do militar, a defesa opôs embargos infringentes, os quais foram rejeitados, ou repetindo, por prevalecer o entendimento da validade do processo, com superveniente perda da condição militar. E esse acordo foi publicado em 30 de agosto de 2017. Na data de 13 de setembro de 2017, a defesa opôs embargo de declaração, apontando como fundamento a omissão do julgado por não reconhecer a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição intercorrente, ocorrida em 30 de agosto de 2017. Por decisão datada de 25 de setembro de 2017, neguei seguimento ao embargo de declaração, por serem manifestamente incabíveis. Contudo, declarei a extinção da punibilidade em face da incidência da prescrição intercorrente, nos termos dos artigos 123, 125 e 129 do CPM. O Ministério Público Militar foi intimado em 28 de setembro de 2017 e, no dia 2 de outubro, interpôs o presente agravo. Sustenta em síntese a incoerência da decisão, o Ministério Público, ao reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição em sede de embargo de declaração não admitidos. Aduz o esgotamento da instância dentro do prazo prescricional, bem como a regular formação da coisa julgada, com o julgamento dos embargos infringentes, 24 de agosto de 2017, ou seja, antes do termo final da prescrição ocorrida em 30 de agosto. Invoca o entendimento do Supremo, segundo o qual o recurso inadmitido não tem o condão de obstar a formação de coisa julgada, para enfatizar que a não interposição de recurso extraordinário pela defesa impõe a retroação do trânsito em julgado à data anterior à prescrição. Pugna pela admissibilidade do agravo, com eventual reconsideração da decisão por parte deste relator, ou, alternativamente, a submissão do feito ao plenário desta Corte, a fim de ser lhe dado provimento para anular o ato agravado. Senhor presidente, este é o breve relatório. Obrigado, ministro William. Vossa Excelência poderia proferir o voto? Pois não, senhor presidente. A interposição é tempestiva e atende aos requisitos do artigo 118 do nosso regimento. Contudo, não merece prosperar. As razões de não conhecimento dos embargos de declaração estão bem delineadas na decisão agravada. De fato, a defesa interpôs o recurso com o objetivo de ver reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição. Neste caso, não há de se falar em omissão, se a causa extintiva da punibilidade se concretizou em data posterior ao julgamento dos embargos infringentes por este plenário. Por essa razão, neguei seguimento aos embargos declaratórios, mas reconheci de ofício a prescrição, conforme me autoriza o artigo 133 do CPM, tendo em vista o último dia do prazo limite para julgamento do processo, coincidir com a data da publicação do acórdão lavrado nos embargos infringentes. E eis o teor da minha decisão impugnada em verbos, abrindo aspas. A pretensão defensiva encontra-se desprovida dos recursos de admissibilidade previstos no artigo 542 do CPPM. Não se verifica em nenhuma linha das razões recursais a ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão que possa ser sustentada pelo opoente. A superveniência da prescrição, 30 de agosto de 2017, posterior à data de julgamento e da própria confecção do acórdão, que foi em 24 de agosto de 2017,
não se confunde com os citados pressupostos, pois não haveria como se reconhecer a incidência de um fenômeno ao tempo de julgamento do feito sem a sua efetiva ocorrência. Assim, a pretensão deduzida pela Defensoria Pública da União se mostra carente de argumentos hábeis a autorizar os segmentos dos embargos declaratórios. Não obstante a ausência dos pressupostos de admissibilidade, há de ser reconhecida a alegada causa extintiva da punibilidade consubstanciada na incidência da prescrição da pretensão punitiva intercorrente. Conforme relatado, a sentença condenatória da primeira instância, segundo o marco interruptivo da prescrição, foi publicada em 30 de agosto de 2016, com trânsito em julgado para o Ministério Público Militar em 26 de setembro de 2016. A pena imposta ao ex-soldado do Exército Adriano Moraes, 6 meses de prisão, nos termos do artigo 125 do CPM, prescreve em 2 anos. Trata-se de um réu menor de 21 anos, ao tempo da infração, circunstância que contempla o benefício da redução do prazo prescricional pela metade, nos termos do artigo 129. Logo, é admissível o pleito defensivo, tendo em vista a prescrição ocorrida em 30 de agosto do corrente ano, 2017, mesma data em que fora publicada o acórdão proferido nos embargos infringentes. Diante do exposto, isso é o meu embargo, né? Nego seguimento aos embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública da União por serem manifestamente incabíveis e o faço com fulcro no artigo 126 do nosso regimento interno. Contudo, senhoras e senhores, por ser matéria de ordem pública, declara a extinção da punibilidade da ação penal em face do advento da prescrição intercorrente, nos termos dos artigos 123, 125 e 129, tudo do CPM, fechou aspas. A alegação trazida pelo agravante, o Ministério Público, de ter sido o processo julgado no interregno do prazo prescricional, não conduz com a evidência dos autos, embora os embargos infringentes tenham sido julgados em 24 de agosto de 2017, o acordo só veio a ser publicado no dia 30 de agosto imediatamente seguinte, ou seja, no instante em que o fato for alcançado pela prescrição, considerada a última causa interruptiva do seu curso, a publicação da sentença condenatória no dia 30 de agosto de 2016. Também não cabe invocar o entendimento do Supremo de que a confirmação da inadmissibilidade do recurso extremo não obsta a formação da coisa julgada, pois não se está a falar do processamento de apelo extremo, que é o recurso extraordinário, mas de embargos infringentes tramitados neste tribunal. Ademais, no entendimento sedimentado neste plenário, a efetivação do julgado ocorre com a publicação da sentença ou do acordo respectivos, e não com a data do julgamento, como quer fazer crer o agravante. E, nesse sentido, colaciono aresto in verbis, o primeiro deles, do nobre ministro Álvaro Luiz Pinto, que diz: é firme o entendimento do STM no sentido de que, em que pese o texto CPM mencionar a sentença condenatória, o início da contagem do prazo prescricional se dá a partir de sua publicação e não da data da decisão, e etc. Temos, continuando, vale frisar, deste tribunal, em circunstância análoga, mantido o entendimento da possibilidade de se reconhecer a prescrição em sede de embargo de declaração, quando essa causa extintiva ocorrer em data posterior ao regular julgamento do processo policolegiado. E, nesse sentido, eu gosto também de ilustrar do nobre ministro general do Exército, Lúcio Mário de Barros Góes, que diz, abrindo aspas, tratando-se, porém, de matéria de ordem pública, reconhece a prescrição da pretensão punitiva para declarar extinta a punibilidade do sentenciado em caso semelhante. Fechou aspas. Nesse mesmo sentido, tem-se a decisão proferida pelo ministro-presidente desta Corte, nos embargos de declaração de número tal, recente de 1º de junho de 2017. Diz o ministro Coelho: com efeito, no julgamento da apelação tal, não houve manifestação da Corte acerca da análise da pretensão punitiva. Todavia, isso não ocorreu pela impossibilidade, naquela oportunidade, de se calcular o prazo prescricional, tendo como parâmetro a pena em concreto. Primeiro, porque não havia trânsito em julgado para o órgão acusatório, e segundo, porque o réu for absolvido em 1º grau, sendo certo que somente a pena em abstrato até então serviria como critério para estabelecer o referido prazo.
Diz o ministro Coelho: dessa forma, não existe razão na assertiva da defesa de que o acordo foi omisso quanto a essa análise e, de toda sorte, trata-se de matéria de ordem pública e, como tal, deve ser declarada de ofício. Portanto, nesse ponto, possui razão e etc. Então, fechando aspas. Senhores ministros, senhora ministra, nenhum reparo merece a decisão atacada, haja vista a fundamentação nela inserida está em convergência com o entendimento deste plenário. O reconhecimento ex officio da extinção da punibilidade pela prescrição é compatível com o princípio da inércia do Poder Judiciário e atende ao mandamento constante do mencionado no artigo 133 do CPM, o que se mostra razoável, mesmo quando não admitidos os embargos declaratórios. Por essa razão, reafirmo meu posicionamento de negar seguimento aos embargos declaratórios e reconhecer a causa extensiva da punibilidade pelo advento da prescrição, nos termos do artigo 123, inciso 4, 125, inciso 7, seus parágrafos 1º e 5º, e o artigo 129, todos do CPM, submetendo esse entendimento ao crivo deste plenário na forma do artigo 118, parágrafo 2º do nosso regimento, e, diante do exposto, senhoras e senhores, rejeito o agravo interposto pelo Ministério Público Militar para manter irretocável a decisão hostilizada. Este é o voto, senhor presidente. Obrigado, ministro William. O ministro William, no agravo regimental 7-08.2015, vota por rejeitá-lo. Em discussão, em votação, aprovada a unanimidade o voto do nobre ministro William. Chamo a julgamento o próximo processo, que é uma correição parcial, 26987, relator o ministro Álvaro, a pedido de sustentação oral, prazo de 15 minutos, porque 15 dias nem ele nem nós aguentaríamos. Prazo de 15 minutos para o doutor Afonso, o doutor Bortoli, ele acabou de solicitar. Tá? Então, ministro Álvaro tem a palavra. Correição parcial. Dá uma olhadinha. Muito bem. Ministro presidente, senhores ministros, senhora ministra, dia 21 de novembro, nasce no mundo eletrônico o EPROC da JMU. Vida longa ao EPROC. Bom, trata-se de correção requerida pelo Ministério Público Militar, com fundamento no artigo 498, a linha A do Código de Processo Penal Militar, visando a correção de erro improcedendo, postula a anulação da decisão de folhas da lavra da juíza auditora da 4ª Auditoria da Primeira, doutora Marilena da Silva Bittencourt, que suspendeu o andamento da ação penal militar, pugnando pela retomada do curso regular do processo. Em síntese, o acusado Gessé Araújo de Oliveira, então soldado da Aeronáutica, teve contra si lavrado o termo de deserção em 21 de nove de 2015, por ausentar-se da base aérea do Galeão desde o expediente do dia 9 de setembro de 2015, sem autorização, completando a 0 hora do dia 18 de setembro de 2015 os dias de ausência necessários para a consumação, em tese, do crime de deserção, ensejando a sua consequente exclusão do serviço ativo. No dia 2 de março de 2016, o ex-militar apresentou-se voluntariamente ao oficial de dia da base aérea do Galeão, tendo sido recolhido ao xadrez daquela organização militar. No dia 3 de março de 2016, conforme consta da decisão de folhas, lhe foi concedida a liberdade provisória, cujo alvará de soltura foi devidamente cumprido na mesma data. Ocorre que, antes mesmo de ser realizada a inspeção de saúde para fins de reinclusão no efetivo da Força Aérea Brasileira, Gessé deixou de comparecer ao quartel em 7 de março de 2016. Diante das circunstâncias, descumpridas as condições de manutenção da liberdade provisória concedida, o juízo da 4ª Auditoria da Primeira determinou, em 28 de abril de 2016,
a expedição de mandato de busca e apreensão do desertor, que foi cumprido em 18 de maio de 2016. Desta feita, foi realizada a inspeção de saúde e a consequente reinclusão do militar ao serviço ativo da Força, a contar de 18 de maio de 2016. Em 8 de julho de 2016, o juiz auditor substituto da 4ª da 1ª, Dr. Marco Aurélio Petra de Mello, constatando que o indiciado encontrava-se preso desde 18 de maio de 2016, cumprido homenagem em quartel, determinou, com base no artigo 453 do CPPM, que fosse colocado em liberdade na data de 14/7, quando completaria 60 dias de prisão. Em 29 de julho do mesmo ano, foi recebida a denúncia imputando ao soldado Gessé a prática do crime tipificado no artigo 187 do CPM. Em 21 de 11 de 2016, o comandante da base aérea do Galeão informou que o militar Gessé, a 0 hora do dia 19 de 11 de 2016, consumou novo crime de deserção, ou seja, deu-se início à 2ª instrução provisória de deserção. Por conseguinte, Gessé foi excluído do serviço ativo. Consta dos autos manifestação do Ministério Público acerca da nova deserção do acusado. Nesta oportunidade, o parquet requereu o prosseguimento do feito por entender que a condição de procedibilidade deve ser avaliada no momento do recebimento da denúncia. As folhas constam o despacho exagerado pelo juiz auditor substituto da 4ª da 1ª, em 6 de março de 2017, tendo em vista que a apresentação voluntária do acusado e sua reinclusão na Força Aérea Brasileira. Deu prosseguimento ao feito e, inclusive, designou a data de 13 de junho de 2017 para inquirição de testemunhas, qualificação e interrogatório do réu, bem como possível julgamento. Em 5 de maio de 2017, o juízo é informado pelo comandante da base do Galeão sobre o cometimento de nova deserção por parte do acusado. Desta vez, o termo de folhas informa que o militar faltou ao quartel desde o dia 26 de abril de 2017, completando em 5 de maio de 2017 os dias de ausência para a configuração do delito. Assim, constata-se que o referido militar deu origem a 3 instruções provisórias de deserção, diante da informação fornecida pelo comandante da base. Conforme mencionado acerca da nova deserção, a juíza auditora da 4ª da 1ª decidiu suspender a ação penal militar 18994 de 2015, até a captura ou apresentação voluntária do réu, por entender ser imprescindível a condição de militar do agente para regular o prosseguimento do feito. Inconformado, o Ministério Público Militar apresentou o requerimento de correção parcial, por meio do qual aduz que a decisão monocrática da meritíssima juíza auditora da 4ª da 1ª padece de nulidade, uma vez que usurpou a competência do Conselho Permanente de Justiça previstas no artigo 27, inciso 2 e 28, inciso 5, da Lei 8.457 de 92. No mérito, pleiteia a reforma da aludida decisão e o consequente prosseguimento do feito. Para tanto, alega não existir exigência legal para que o processo de deserção tenha como condição de prosseguibilidade a qualidade de militar do acusado. Ressalta que a suspensão do processo validaria o comportamento torpe do réu, haja visto que não há suspensão do prazo prescricional por ausência de previsão legal. Por fim, sustenta que, conforme a atual firme jurisprudência desta Corte, a regra do artigo 457 do CPPM e seus parágrafos exige status de militar apenas para a instauração da ação penal militar e não para o prosseguimento do feito. Em contra as razões, a defesa, ancorando-se em presente
em precedentes desta Corte e do STF, sustenta que o status militar é condição tanto de procedibilidade quanto de prosseguibilidade do processo, em que se apura a ocorrência do crime de deserção. Por conseguinte, a DPU requer a ação, o não provimento do pleito ministerial e a consequente manutenção na íntegra da decisão hostilizada. E, ao final, prequestiona os supracitados dispositivos constitucionais sustentados em sede de contrarrazões, a fim de possibilitar o eventual acesso à instância extraordinária e, em juízo de retratação, a magistrada Acó manteve a sua decisão. A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no parecer da Lavra do Subprocurador-Geral, Dr. Alexandre Concés, opinou pelo conhecimento e provimento da correção parcial. A DPU foi informada da colocação do processo em mesa para o julgamento e este é o relatório. Obrigado, ministro Alvo. Na nova sistemática, que também é antiga, doutor Afonso pediu aqui, durante o julgamento, para sustentar. Deferida pela presidência, doutor Afonso tem até 15 minutos para fazer sua sustentação. Presidente, é do Ministério Público Hein? o pedido. É uma correção do Ministério Público. O recurso do Ministério Público, doutor Afonso, Mas eu quero falar por primeiro. minhas escusas, é porque a combatividade de Vossa Excelência leva a gente a achar que o senhor está sempre batalhando mais uma vez na frente e não contrarrazoando nem contra-argumentando. Mas, nesse caso, Vossa Excelência vai falar em segundo lugar e o doutor Bortoli vai ter a primazia de abrir os debates. Excelência, doutor Bortoli, tem a palavra. Senhor ministro presidente, senhores e senhora ministra, meus cumprimentos, senhor ministro relator, ministro Álvaro, doutor Afonso, assistentes, servidores. Em primeiro lugar, eu gostaria, senhor presidente, de me irmanar nos cumprimentos por essa data histórica da Justiça Militar da União, que é o estabelecimento dessa primeira sessão de julgamento pelo EPROC. Esses 22 anos que atuo junto à Justiça Militar, desde que ingressei no MPM no mês de novembro de 1995, lá na cidade gaúcha da Santa Maria da Boca do Monte, é notável se ver a evolução que agora culmina com a adoção do processo eletrônico. Em 22 anos saímos da máquina de escrever mecânica, que era o que nós usávamos, o MPM também, o juiz, o MPM numa sala, num comodato na terceira auditoria da terceira CJM, para toda uma estrutura que o parquet tem hoje, e também essa evolução no meio, no processo. Eu espero que isso contribua fundamentalmente para uma ainda maior celeridade nos julgamentos, na tramitação dos processos, no julgamento da nossa Justiça Militar da União, que já se caracteriza exatamente por isso. Uma das características que mantém a Justiça Militar, além de inúmeras outras que Vossas Excelências muito bem conhecem, é a celeridade na prestação jurisdicional. Nós havemos de trabalhar, eu ainda sonho com esse dia, em uma justiça que tenha prescrição zero, porque tudo foi julgado no tempo adequado. E espero que o EPROC ajude em muito que se chegue um dia a essa meta, que é um tanto quanto difícil de se encontrar, mas havemos que batalhar por ela. Feito este introito, eu digo que a questão posta nos autos na correção do parquet é conhecida dessa corte sobejamente. Também eu, da mesma forma, conheço o entendimento que baliza o opinamento de Vossas Excelências. Sei do que vem decidindo a corrente majoritária, sei do que vem decidindo, entendendo a corrente minoritária. Pois bem, esse aqui é um caso da questão de procedibilidade que bem mostra uma situação que eu, com a devida vênia, entendi um tanto quanto anômala no processo penal militar. É a situação em que o réu, por sua própria vontade, consegue trancar a ação penal, consegue sobrestar a ação penal, e, inclusive, causar prescrição. Então, o réu aqui, voluntariamente, isso ocorre muito na deserção, mas ocorre em outros fatos administrativos, que é quando ele, por uma reiterada conduta punível administrativamente, vem a ser licenciado a bem da disciplina. Então, ele
pela sua própria vontade, ele consegue, em perdendo a condição de militar da ativa, estancar o andamento da ação penal, sobrestar o andamento da ação penal até a prescrição. Então, é uma causa anômala em que o próprio réu consegue, ele, por vontade própria, trancar a ação penal. Na última sessão que eu estive nesse tribunal, eu até fiz uma pequena volta histórica no posicionamento do tribunal quanto aos licenciamentos dos militares sob júdice. Eu não vou voltar ao assunto, mas, de qualquer forma, o que por muito tempo permeou na nossa Justiça Militar da União, capitaneada pelo entendimento do tribunal, era que nós tínhamos condição de prosseguibilidade e nós tínhamos uma absoluta impossibilidade de que o desertor fosse licenciado do serviço ativo. E aí as duas coisas se conjugavam. Então não havia, por exemplo, o licenciamento do desertor por término de serviço militar de 12 meses. A interpretação que o tribunal fazia da lei do serviço militar impedia isso. Porque se nós tivermos condição de prosseguibilidade e nós entendermos que chegar aos 12 meses de serviço militar inicial, ele tem que ser licenciado, e hoje é o que a Justiça Federal decide, nós vamos ter que todo o processo não vai conseguir julgar. Não há prazo razoável, se cometer a deserção a partir do 6º, 7º mês do serviço militar obrigatório, de julgar até os 12 meses do serviço militar. Então, o que acontece? Num segundo momento, infelizmente, a Justiça Federal, por uma falta de aumento de competência da nossa Justiça Militar da União, a Justiça Federal, o juiz federal de primeira instância, às vezes em antecipação de tutela, começou a pautar as decisões desse tribunal. Porque o que acontecia? Ou a Defensoria Pública, ou o advogado constituído, que patrocinava os interesses do acusado pelo delito de deserção, quando dava o 12º mês da prestação do serviço militar obrigatório, pedia antecipação de tutela, entrava com a ação na Justiça Federal, o juiz federal, dentro da sua competência, mandava licenciar, terminou o processo de deserção. Então, foi um caso que o juiz federal, infelizmente, em primeira instância, em antecipação de tutela, começou a pautar a atuação desse tribunal. Então, na verdade, isso é um caminhar, faz parte de uma caminhada. Esse tribunal, acredito eu, que também, por isto, mudou o seu entendimento. Já que, infelizmente, repito, não conseguimos ainda, também é outro momento que eu espero ainda estar no serviço ativo do Ministério Público Militar, o aumento da nossa competência para evitar essas incongruências, em que um juízo consegue determinar a atuação do outro. Talvez, num momento, nós teremos essas causas administrativas trazidas ao julgo da Justiça Militar da União, mas, enquanto isso não acontece, com a devida vênia, eu também entendo que não poderia ficar o tribunal pautado a uma decisão de juiz federal de primeira instância, a uma justiça, a uma outra justiça, julgando a questão administrativa. Então, aqui que eu entendo que houve uma evolução do pensamento do tribunal, porque realmente a exigência da condição de prosseguibilidade e a possibilidade de licenciamento, ela vai causar a não punição, que era o que estava acontecendo. Então, o tribunal evoluiu e passou a admitir o quê? Pode licenciar, mas o processo vai prosseguir. O tempo rege o ato. Então, vamos voltar à teoria da atividade, vamos voltar à prática do ato. E aí começou-se a trabalhar, é uma jurisprudência relativamente recente do tribunal, com a condição de procedibilidade, que é o que manda a lei, e não pela condição de prosseguibilidade, que era uma construção jurisprudencial do tribunal, que evoluiu, também acredito, nessa situação, para evitar o que estava, infelizmente, acontecendo, que era a impunidade. A impunidade no sentido de que o tribunal não conseguia julgar. O processo era sobrestado e era encerrado por uma decisão de um juiz que era competente na sua causa, não era competente na causa penal militar, mas que causava reflexos aqui. Então, o entendimento hoje, eu repito, conheço o entendimento majoritário da Corte, entendo e respeito o entendimento minoritário com o qual, por essa premissa, não concordamos, e a correção parcial está nesse sentido. Ou seja, o parecer nesse sentido, de se conhecer a correção parcial, dar provimento para a continuidade do processo. Há aqui só um plus em relação às causas normais que vem a esse tribunal, que a decisão de sobrestamento partiu de uma decisão monocrática da juíza auditora. A ação penal já instaurada, o processo estava tendo a sua tramitação normal, e ela, na decisão monocrática, e alega o impetrante que isso violou a lei de organização judiciária militar, e assim eu também entendo que a decisão deveria ter sido tomada pelo escabinato. Então, há duas questões aqui que levam ao provimento, quer por uma, quer por outra, ao provimento e pelo prosseguimento do processo. É o opinamento do Ministério Público em parecer que eu secundo nessa manifestação oral. Muito obrigado. Obrigado, doutor Bortoli. Doutor Afonso, Vossa Excelência tem a palavra por até 15 minutos.
Muito obrigado, excelentíssimo ministro-presidente, ministro José Coelho Ferreira, a quem quero expressar de nossa parte os cumprimentos pela determinação com que levou adiante esta empreitada para com o novo e que vai certamente imbricar em importantes avanços na prestação jurisdicional devida, na busca de uma sociedade mais pacificada. Portanto, cumprimentando Vossa Excelência, quero estender também esses cumprimentos a toda a sua equipe, que se empenhou enormemente para tocar adiante esta implantação e, de nossa parte, tenha certeza que estaremos, pela Defensoria Pública da União, também à disposição para os necessários implementos que se façam necessários. É um momento novo, excelentíssimo ministro-presidente, e acho que nesse fato da entrada daquilo que já está acontecendo na vertente de coisas paralelas, de situações paralelas, certamente outras oportunidades de implementar a tramitação processual devem estar vindo pela frente. Excelentíssimo ministro Álvaro, ministro relator, a preocupação de pedir a sustentação oral, ela se deu exatamente para que pudesse a Defensoria Pública diligenciar com mais algumas informações que pudessem colaborar com a situação fática ao caso concreto. Nós não conseguimos avançar nesse sentido, principalmente em contato com o hoje cidadão civil Gessé, que seria interessante saber alguns adendos. Claro que entendendo o posicionamento, o entendimento da maioria desta corte. Ao fato concreto, tem essas particularidades que o doutor Bortoli, a quem saúdo, já trouxe sobre a questão da forma da decisão. E o interessante é que o despacho de Sua Excelência, a juíza auditora, ela fala em sustação do processo, e aí ficam as terminologias ao alvedrio das interpretações de cada um, mas, na essência, é mesmo a discussão sobre a situação de não militar da ativa em se ter o prosseguimento de uma ação penal no mais típico dos crimes militares. Muito obrigado, excelências. Obrigado, doutor Afonso. Ministro Alves, queira proferir seu voto. Conheço da correção parcial por estarem presentes seus requisitos autorizadores. E suscito logo uma preliminar de nulidade da decisão monocrática. O Ministério Público Militar, em suas razões de correção parcial, suscita preliminar de nulidade da decisão da juíza auditora da 4ª da 1ª CJM, que sustenta o feito até a apresentação voluntária ou captura de Gessé Araújo de Oliveira. Alega que, ao decidir monocraticamente sobre questão do direito suscitada durante instrução criminal, a juíza auditora deixou de observar a competência do Conselho Permanente de Justiça, prevista no artigo 28, inciso 5, da Lei de Organização da Judiciária Militar. Inicialmente, cumpre ressaltar que, nos termos do que dispõe o artigo 28, inciso 5, da Lei 8457 de 92, compete aos conselhos, aspas, decidir as questões de direito ou de fato suscitados durante a instrução criminal ou julgamento, fecha aspas. No presente caso, é inegável que a decisão questionada constitui ato privativo do Conselho Permanente de Justiça, pois foi proferida depois de efetivada a ação penal militar e iniciada a instrução criminal. Ressalta-se que os conselhos atuam após a efetivação da ação penal militar com a citação válida do réu. E prevê o artigo 35 do CCPPM, em verbis. O processo inicia-se com o recebimento da denúncia pelo juiz, efetiva-se com a citação do acusado e extingue-se no momento em que a sentença definitiva se torna irrecorrível, quer resolva o mérito, quer não. Fecha aspas. Constata-se dos autos da APM certidão de citação do acusado devidamente cumprida, razão pela qual cumpre observar que, no momento em que foi proferida a decisão pela juíza auditora, já havia sido instaurada a ação penal militar. Está claro que a competência do Conselho foi usurpada, uma vez que a decisão sobre possível sobrestamento do feito lhe caberia. Nesse sentido,
trago à colação a correção parcial de número 9668 de 2014, em que a relatoria do ministro Fernando Sérgio Galvão trata do assunto correção parcial ajuizada por decisão monocrática, processo instaurado preliminar de unidade por usurpação de competência do Conselho Permanente de Justiça. Decisão unânime desta Corte. No mesmo sentido, a correção parcial 6680-2013, decisão publicada em 2/10/2013, da relatoria do ministro-tenente brigadeiro William Oliveira Barros, que abaixo descrita. Então, ele fala incompetência do juiz auditor, no artigo 28, inciso 5 da Lei 8457, de 92, uma vez recebida a denúncia, que é a questão de fato, o juiz da causa passa a ser o conselho julgador, conforme se verifica na redação do inciso 5 do artigo 28 da Lei de Organização Judiciária Militar. Ainda corroborando a jurisprudência desta Corte, a correção parcial 3824 de 2009, com julgamento ocorreu em 9/2/2012, da relatoria do ministro, hoje presidente dessa Corte, José Coelho Ferreira, que fala no seu julgamento, na sua decisão, ele cita todas as decisões envolvendo questão de direito, de fato, no curso da instrução criminal, são de competência dos Conselhos de Justiça. Decisão unânime também desta Corte. Assim, não havendo dúvida de que a ação penal, ora em apreciação, se encontrava em fase de instrução processual, tendo sido devidamente citado o acusado para comparecer à audiência de instrução e julgamento, que, recorde-se, não ocorreu tão somente em razão do advento de nova deserção, deve ser reconhecida a nulidade do ato preferido, uma vez emanado de autoria sem competência para fazê-lo. Tendo a decisão da juíza auditora da quarta da primeira sido proferida ex officio, ou seja, sem requerimento das partes, não há necessidade de que tal matéria seja submetida à apreciação do Conselho Permanente de Justiça. Por todo exposto, acolho a preliminar suscitada pelo Ministério Público Militar para anular a decisão da magistrada ACO por padecer de vício de nulidade insanável, determinando o regular prosseguimento do feito, e é como voto. Senhores ministros, o ministro Álvaro, relator da correção parcial em questão, ele entende, acolhe uma preliminar do Ministério Público no sentido de considerar incompetente a juíza para decidir monocraticamente, uma vez que já estava instaurada a ação penal. Nessa situação, com apoio na Lei 8.457, Sua Excelência entende que deveria ser a competência do Conselho Permanente e não da juíza monocraticamente. E, diante disso, ele acolhe a preliminar, determina a baixa dos autos e, em consequência, baixando esses autos, como há uma decisão que é nula, a juíza, no caso, terá que submeter ao Conselho, se o Conselho concorda com isso ou não. A situação é que, se o Conselho, como não concordar com o posicionamento do juiz, está resolvida a questão. Se o Conselho concordar, voltará aqui para uma questão de mérito, mas, ao menos, a questão de competência está resolvida e fixada mais uma vez. Em discussão, com a palavra o ministro Vidigal. Gente, eu vou acompanhar o ministro relator. Eu até ia fazer uma sugestão de sinalizar, inclusive, o julgamento dessa Corte e o julgamento da turma do qual o ministro Marco Aurélio participa, que já deu entendimento que, no caso nos casos em que há a deserção e depois o processo em andamento e a nova deserção, que o processo não pode ficar parado, que ele pode prosseguir. Então, o Supremo já tem uma turma decidindo nesse sentido. É evidente que ele foi no caso específico de deserção em cima de deserção. Aqui não é o caso de licenciamento,
que aí o Supremo tem um outro entendimento que está também variando. Mas no caso de deserção e suspensão de ação de deserção, o Supremo mantém esse entendimento que não há que se falar em paralisar o processo ou questão de prosseguibilidade ou não prosseguibilidade. A turma já decidiu que tem que prosseguir. É uma turma do Marco Aurélio, um voto dele nesse sentido específico. Mas, realmente, se tem uma nulidade, não dá para avançar nessa questão. A gente vai ter que aguardar, porque se o Conselho decidir por suspender ou extinguir essa ação, nova correição poderá advir disso. Mas, então, eu acompanho Vossa Excelência só com esse pronunciamento. Obrigado, presidente. Obrigado, ministro Arthur. Há divergência em relação ao voto do relator? Não? Não, preliminar. Não há divergência, então, acolhido o voto do nobre ministro Álvaro quanto à preliminar. Consequentemente, o processo desce à primeira instância para que o juiz submeta ao Conselho. Muito bem. Obrigado, ministro Álvaro. Obrigado, doutor Afonso, também. E vamos ao próximo processo da pauta. É um recurso em sentido estrito, relatora a ministra Elizabeth, recurso em sentido estrito 1535/2017, e ministra Elizabeth tem a palavra, mas antes informando que também a sustentação oral e o doutor Afonso, como é o desejo de todo defensor, falará em segundo lugar, porque o recorrente é o Ministério Público. Sua Excelência Nobre Ministra, com a palavra. Obrigada, ministro presidente. Senhor presidente, senhores ministros, senhor subprocurador-geral do Ministério Público Militar, ilustre defensor público, cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Militar, em face da decisão de folha 72 e 74, que declarou extinta a punibilidade do cabo do Exército Márcio Fernandes Cardoso pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com fulcro nos artigos 123, inciso 4º, e 125, inciso 7º, ambos do CPM. Consta dos autos ter o agente sido denunciado como em curso no artigo 187, em 28 de 1 de 2011. Por decisão de folhas 11 e 14, o cabo Márcio Fernandes Cardoso restou condenado nas sanções do artigo em comento a pena de 6 meses de detenção, convertida em prisão, sem direito ao sursi e fixado o regime aberto para o cumprimento da pena, podendo apelar em liberdade. A sentença foi publicada em 17 de 11 de 2014. Em 10 de 12 de 2014, o deciso transitou em julgado para o Ministério Público. Em sessão de 6 de 10 de 2015, o STM, julgando a apelação 261/70/2013, por unanimidade, negou provimento ao apelo defensivo, mantendo na íntegra a sentença Desculpa. Em despacho de folhas 37, o juiz auditor substituto, com aquiescência da DPU, considerou que o sentenciado não fazia jus ao benefício do indulto natalino previsto no decreto presidencial 8.615, 23 de dezembro de 2015. Em 24 de 1 de 2017, foi dada a vista às partes para que se pronunciassem acerca da ocorrência de eventual causa de extinção de punibilidade. As folhas 69, o Ministério Público manifestou-se pela inocorrência da causa extintiva de punibilidade e requereu o prosseguimento da execução penal. A DPU, por sua vez, pugnou pelo reconhecimento da prescrição nos termos do artigo 123. Em decisão de folha 72 e 74, o juiz auditor substituta declarou a com fulcro nos artigos 123 e 125. Em 1º de 6 de 2017, o parquet tomou ciência do deciso e interpôs recurso em sentido estrito, sendo recebido em 14 de 6 de 2017. Em razões, sustentou que, em que pese a publicação da sentença condenatória à qual, em data 17 de 11 de 2014, entre esta data e 29 de 12 de 2015, não decorreu tempo superior a 2 anos. Ademais, alegou que a prescrição inocorrera ante o esgotamento das instâncias ordinárias ainda no lapso de 2 anos e a inadmissão do RE pela presidência e pelo plenário desta Corte. A DPU, em contrarrazões, asseverou que o prazo para se verificar a prescrição há de ser contado do último marco interruptivo do processo, a saber, a sentença condenatória recorrível publicada em 17 de 11 de 2014.
Em despacho de 5/9/2017, o juiz auditor substituto manteve a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos. A subprocuradora-geral, doutora Arilma Cunha da Silva, em parecer de folhas, manifestou-se pelo provimento do recurso, aduzindo que, uma vez sobrestada a admissibilidade do extraordinário, é indevido o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, a qual depende de tal análise, porque, se o recurso foi inadmitido, a coisa é julgada retroativa. Fecho aspas, e este é o relatório, senhor presidente. Obrigado, ministra Elizabeth. Doutor Bortoli, Vossa Excelência tem até 15 minutos para fazer uso da palavra. Senhor presidente, senhores ministros, senhora ministra relatora, saudação do Ministério Público Militar, estendo o doutor Afonso Prado. A questão aqui comporta não que as outras não comportem, mas essa comporta um pouquinho maior reflexão. Eu digo isso porque eu só vou tentar me localizar aqui nos arquivos que estão abertos. O que acontece? Foi uma decretação de extinção de punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, ocorrida no juízo de primeiro grau. Ocorre que a tramitação desse processo no tribunal, a partir da apelação, foi uma apelação que não teve recurso ordinário, teve direto recurso extraordinário, ela teve uma movimentação sui generis. E esse tribunal, inclusive, recentemente analisou essa questão no agravo regimental 261/70/2013, foi relator o ministro-presidente, o ministro Coelho, foi julgado, eu estou com ele aberto aqui, foi julgado recentemente por essa corte, 24 de outubro de 2017. E nesse julgamento de 24 de outubro de 2017, a corte não reconheceu a prescrição da pretensão punitiva. Por quê? Aquela questão que Vossas Excelências estão bem conhecedores, bem afetos, porque tem sido recorrendo nesse tribunal, que é a situação do recurso extraordinário inadmitido, que retroage, não tem o condão de impecer a formação da coisa julgada nos ditos do acórdão paradigma, que é lá da ministra Ellen Grace, no tribunal, já de uma longa data. Então, o tribunal analisou, vejam bem, é um caso lá de 2013, foi analisado agora pelo tribunal, por quê? Porque quando houve o recurso extraordinário, o presidente sobrestou, porque havia um outro recurso extraordinário que foi usado como paradigma, era a questão do sursi. Esse recurso foi inadmitido e foi eleito um segundo paradigma, um segundo recurso extraordinário, permaneceu esse que se trata aqui, novamente sobrestado. Acontece que o segundo paradigma também não foi admitido, de formas que isso tem efeito nos que estavam sobrestados. Esse recurso extraordinário desse processo não foi admitido. A defesa agravou e já elencou a tese da prescrição da pretensão punitiva que esse tribunal repeliu. Então, essa matéria que hoje está vertente no processo, no recurso sentido estrito, é exatamente, o teor do recurso sentido estrito do Ministério Público Militar é exatamente no mesmo norte do que essa corte decidiu há menos de um mês atrás. Exatamente nesse agravo regimental 261/70/2013. Poderia até ler a Vossas Excelências, mas foi decisão unânime desse tribunal. O relator analisa toda essa questão do recurso extraordinário inadmitido na origem e essa retroação da formação da coisa julgada. Há apenas uma questão aqui, que não consta do parecer, mas, na verdade, não vou inovar o parecer da doutora Arilma, e ela se manifestou, como eu me manifesto, pelo provimento do recurso sentido estrito, ou seja, não houve a prescrição da pretensão punitiva, porque não podemos usar como marco prescricional a data de hoje. Ela vai retroagir porque o recurso foi inadmitido, o recurso extraordinário. Essa é a decisão do tribunal. A doutora Arilma se manifestou pela admissibilidade do recurso extraordinário e modificação desse reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, com o que eu concordo. Ocorre que levou tanto tempo para se julgar, por essa questão de dois recursos extraordinários afetos como paradigma no Supremo, que, ao meu viso, o que ocorreu aqui é matéria de ordem pública, acredito que o tribunal deva reconhecer, que é a pretensão da pretensão executória. Porque, vejam bem, eu também vou localizar, me permitam, a publicação do acórdão condenatório, não houve recurso, foi 28/10/2015, pena abaixo de 1 ano, réu maior de 21, prescrição em 2 anos. Então, esgotada a instância ordinária lá,
Em outubro de 2015, deveria ser executada a pena, não podia, porque tinha essa questão, mas esgotou-se a fase da prescrição da pretensão punitiva, iniciou a fase da pretensão executória. Teria 2 anos, e os marcos prescricionais são iguais. Então, não houve o início do cumprimento de pena. Eu até acabei de consultar aqui pelo sistema do tribunal também, esse réu respondeu a 4 deserções, em 2 foi absolvido, a outra foi anulada, reiniciou, não há caso, então, de prisão que obstasse esse cumprimento de pena, ficou-se aguardando efetivamente essa decisão dos recursos extraordinários, e o que ocorreu aqui foi a prescrição da pretensão executória. Então, a manifestação do Ministério Público, na verdade, eu não inovo, porque o parecer da doutora Arilma é anterior a essa ocorrência, lá do início de outubro, foi um dia antes da ocorrência da prescrição da pretensão executória. Eu secundo o parecer no sentido de que seja dado provimento ao recurso em sentido estrito, não seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, porque realmente não ocorreu, por essa questão da retroação, da inadmissibilidade do recurso, mas que o tribunal de ofício conceda a ordem, porque houve a prescrição da pretensão executória. É a manifestação do MP. Muito obrigado. Obrigado, doutor Cláudio Roberto. Se eu entendi, doutor Bortoli, Vossa Excelência entende que realmente o recurso tem que ser provido, não houve a prescrição da pretensão, todavia houve a prescrição da pretensão executória. Executória, habeas corpus de ofício. Ok, muito bem. Doutor Afonso, Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigado, ministro Coelho, ministro-presidente, excelentíssima ministra Maria Elizabeth, ministra relatora desse recurso em sentido estrito, doutor Cláudio de Bortoli, Procuradoria-Geral da Justiça Militar, excelentíssimos ministros, a Corte está tendo que se debruçar também nestas questões envolvendo os recursos extraordinários, e acaba sendo interessante que também façamos daqui algumas observações, e aí, diante do juízo que se tenha ao caso e juntando-se a base legal, faça-se as interpretações e entenda naquilo que se traz de melhor na pacificação da sociedade. E esta pacificação, ela passa necessariamente pela observância de várias situações ora colocadas. O doutor Cláudio foi muito feliz em lembrar do histórico desse rapaz, 4 deserções. Qual é o interesse da força, concretamente, no ponto de vista institucional? Do outro lado, com relação a tocar a vida adiante deste rapaz e a própria sociedade, a quem interessa o desdobramento desta própria ação, aqui ora colocada. Feito isto, tenho que o doutor Cláudio não é o mesmo caso que o ministro Coelho recentemente teve o posicionamento da Corte. Há uma diferença nesse caso. E aí, excelências, traz uma preocupação para a defesa, porque talvez nesta angústia que se coloca de impor o direito penal como sancionador, como penalizador, se tenha a perca de alguns pontos importantes do devido processo penal legal constitucional. Entenda, neste caso concreto, de que há um pedido da Defensoria Pública de recurso extraordinário em que a presidência desta Corte entende pelo sobrestamento do processo. Sobresta o processo aguardando a decisão do STF. A Corte Suprema tem a sua forma de julgar, o seu modo, o seu tempo. O fato é que, nesse transcorrer do sobrestamento, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, tal qual manifesta aqui o próprio juiz na sua observação com relação a não ter reconhecido, por primeiro, o pedido do Ministério Público da instância ab initio e também não atendeu o pedido da Defensoria Pública. Ele partiu em um outro caminho, dizendo que não há como se eternizar uma não punição por culpa do próprio, culpa entre aspas, do próprio Estado, que acabou, o Estado julgador, que acabou tendo um processo sobrestado numa corte, enquanto que na outra corte não se tomou a decisão, e nesse tempo, então, ocorrida a prescrição, tal qual ocorrida na instância inicial. Caminha bem, de outro lado, a observação feita pelo Ministério Público de se acabar com esse processo.
de uma forma ou de outra, seja pela prescrição da pretensão punitiva, seja pela prescrição da pretensão executória. Claro que para a defesa melhor a primeira. Feitas estas observações, entendemos e assim clamamos pela manutenção daquilo que pretende a Defensoria Pública da instância inicial, que é a manutenção da decisão do juiz auditor da instância inicial. Muito obrigado, Excelências. Obrigado, doutor Afonso. Ministra Elizabeth, Vossa Excelência tem a palavra. Como Vossa Excelência ouviu, o nobre representante do Ministério Público alegou que não é o caso de prescrição da pretensão punitiva, mas da executória. Atendidos os pressupostos processuais, o recurso deve ser conhecido. O juiz auditor substituto declarou extinta a punibilidade do cabo do Exército, Márcio Fernandes Cardoso, pela ocorrência da pretensão punitiva, entendendo que entre a data da publicação do deciso sancionatório em 17/11/2014 e a data em que se decidira pelo reconhecimento da prescrição, 12/5/2017, transcorrera lapso superior a 2 anos. Assim, com fulcro no artigo 123, inciso 4, e 125, inciso 7º, ambos do CPM, proclamou a extinção da punibilidade do sentenciado. Com a devida vênia, a decisão do juiz de primeira instância há de ser alterada, merecendo prosperar o recurso ministerial. Veja, se a terror do 125, inciso 4 CPM, a prescrição da pena inferior a 1 ano verifica-se em 2. Para uma melhor análise imperiosa, a cronologia dos eventos processuais. Extrai-se dos autos que a exordial foi recebida em 29/11/2013 e a sentença condenatória publicada em 17/11/2014. Constatou-se o trânsito em julgado para o parquinho em 10/2/2014. A defesa interpôs a pena em 21/2/2014 e o plenário desse tribunal, em 6/10/2015, por unanimidade, negou-lhe provimento. Ocorre, consoante se lê nas informações colhidas do Sistema de Acompanhamento de Processo, SAM, em 3/12/2015, que a DP1 interpôs recurso extraordinário sobrestado pela presidência por se tratar de matéria com repercussão geral, a teor do consignado no RS 174/51/2012. Em 7/3/2017, retomado o trâmite do recurso extraordinário, os autos restaram concluídos ao ministro-presidente, que negou seguimento para o Supremo. Interposto agravo regimental do deciso monocrático, a impugnação não foi admitida pelo plenário do STM. Sobre o momento do trânsito em julgado para fins de reconhecimento da prescrição punitiva, né, em caso de interposição de recursos extraordinários inadmitidos, o Supremo Tribunal Federal se manifestou, né, no acórdão já citado pelo nosso ilustre procurador, doutor Bortoli, da relatoria da ministra Ellen Grace e também do ministro Dias Toffoli, né, na primeira turma, recentemente, que foi o AI 684246 e também o ARE 969022 do ministro Celso de Mello. Em caso, o trânsito em julgado para a defesa ocorreu em 4/2/2015, uma vez que a DPU for intimada da acordo em face do qual interpôs o extraordinário em 4/11/2015. Observo, pois, que entre a publicação do julgado, que foi 17/11/2014, e a referente à formação da res judicata, 4/12/2015, não houve o transcurso do prazo de 2 anos. E, por isso, eu voto pelo conhecimento e provimento do recurso interposto pelo Ministério Público para reformar a decisão a qual que decretou a extinção da punibilidade do recorrente, com fulcro 123, inciso 4, 125, ambos do CPM, desconsiderando-a por falta de amparo legal. E é como voto, senhor presidente. Ministra Elizabeth, Vossa Excelência dá provimento ao recurso, mas atende também ao pedido do Ministério Público, que concede HC de ofício pela prescrição da pretensão executória? Sim, concedo. Eu não tinha concedido aqui, não. Né? Poderia deixar isso para o juiz de execução. Mas o Ministério Público levantou a questão. Mas concedo, se ele não tivesse levantado, talvez concedo, normalmente deixa. Concedo. Exato. Concedo, sim, ministro presidente. Então eu faço essa emenda aqui, concedo, ao fim, concedo de ofício. HC. Me perdoem. Um HC, né, em razão da pretensão executória, da prescrição da pretensão executória. Tá, né? Perfeito. Vossas Excelências ouviram o voto da ministra Elizabeth com esse pequeno adminículo, é muito pequeno, né? Só com esse adminículo, porque pequeno adminículo é uma coisa muito pequena.
com esse acréscimo, e há divergência? Não há. Então, proclamo o voto da ministra. Ministro, só aqui uma pequena... Refazendo as contas, a executória só vai acontecer no dia 4/12. Não, ele falou que foi agora no final do 4/11. Foi 4/11. Não foi 4/12, não? Não, foi 4/11, segundo a... Só fazer essas contas Está novamente. perfeito. E proclamado, mas, de qualquer forma, Vossa Excelência pode rever enquanto a gente julga o próximo Só processo. fazer essas contas. Está perfeito. Esse é o voto da ministra, dá provimento ao recurso do Ministério Público e, todavia, concede HC de ofício em razão da pretensão executória. Mas está checando. Mas aí nós vamos ao próximo processo e aí, depois, se for o caso, está na mesma sessão, a gente modifica o voto. Chamo a julgamento o próximo processo, 109/54. Falta um mês ainda. Não menos de um mês, mas falta. Não, quando foi ciência do Ministério, ele está contando quando o Ministério Público tomou ciência. Sim, mas foi Pois é. Chamo a julgamento o próximo processo, é uma apelação em que relator o ministro Nicásio, revisora a ministra Elizabeth. É a apelação 109/54/2016. O nobre ministro relator tem a palavra. Obrigado, senhor presidente, senhores ministros, senhor procurador-geral, doutor Cláudio Roberto de Bortoli, minha prezada revisora, ministra Maria Elizabeth, é um prazer fazer o primeiro voo da era digital na apelação 109/54 para um breve sobrevoo da área 290 do CPM. Muito obrigada, ministro Nicásio. Retribuo a Vossa Excelência a saudação de praxe e também é uma alegria para mim fazer esse sobrevoo com Vossa Excelência. Obrigado. Inicialmente, senhor presidente, eu quero cumprimentá-lo e a equipe que tomou todas as providências e conseguiu implantar o EPROC em 6 meses neste tribunal e na Justiça Militar. Meus cumprimentos e continuemos evoluindo cada vez mais. Senhores, o relatório está à disposição no sistema, de forma que eu vou fazer uma síntese bastante sintética. É um recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra a sentença do CPJ para o Exército da 2ª e da 3ª CJM, de 23 de março deste ano, que absolveu o ex-marinheiro Patrick Soares Furtado por maioria de votos, com fundamento no 439, a linha E do CPM. Denúncia recebida em 24 de outubro de 16, nos seguintes termos. Em 13 de julho de 16, o marinheiro Soares compareceu na Sala de Estado para comunicar ao sargento Alexandro que se encontrava de serviço de contramestre, o extravio do seu aparelho de telefone celular. Durante as tentativas de busca do aparelho, o sargento Alexandro, o marinheiro Soares e o oficial de serviço, segundo o tenente Lima Cardoso, compareceram ao refeitório, já que o ora denunciado se encontrava de serviço de rancheiro e se pretendia esclarecer o local onde o marinheiro Soares alegava haver deixado o aparelho. No refeitório, em determinado momento, o marinheiro Soares, pretendendo apresentar aos demais militares o carregador do aparelho extraviado, inadvertidamente retirou de sua bolsa também uma sacola que continha substância entorpecente. Em razão do ocorrido, foram lavrados termos de apreensão e auto de prisão em flagrante. O laudo preliminar foi positivo para THC, o laudo de perícia criminal federal, laudo definitivo, positivo para THC, denúncia recebida em 27 de outubro de 16, acusado licenciado serviço ativo, os depoimentos das testemunhas de acusação e defesa e o interrogatório do acusado estão à disposição no sistema. Em sessão de 23 de março deste ano, o CPJ absolveu por maioria de votos, com base no 439-E. O Ministério Público interpôs tempestivamente o presente recurso. Em suas razões, requer a condenação do acusado
Em contrarrazões, a defesa pugna pela manutenção da sentença absolutória. Procuradoria-Geral, em parecer da Subprocuradora-Geral, doutora Anete Vasconcelos Borborema, opina pelo provimento do recurso. Ministra revisora teve vista dos autos. O relatório, senhor presidente. Rápido, porém. Terminou o relatório. Ministra Elizabeth, como se manifesta? Tossindo. Eu confirmo, senhor Tem presidente. tempo, esperamos. Manifesto tossindo. Até a Justiça espera em razão pela tosse. Confirmado. Confirmo, senhor presidente. Tá, obrigado. Ministro de Casqueira, proferir seu voto. Senhor presidente, no mérito, em razões, o órgão de acusação pugna pela reforma da sentença, sustentando que não há que se falar em ausência de dolo, por óbvio, desde o momento em que acondicionou substância entorpecente junto ao seu material de uso habitual, assumiu o risco de incidir nas disposições do 290. Completou também que está plenamente comprovada a materialidade do crime previsto no caput do 290 e também sua autoria, nada afastando o dolo presente na conduta do agente que encontrava-se de serviço no momento do fato. Digo eu que assiste razão ao parquê por se encontrarem comprovadas autoria, materialidade e culpabilidade. Quanto à autoria, o acusado confessou em juízo essa prática quando diz que são verdadeiros os fatos narrados da denúncia, que a substância eram guimbas de maconha e que era de sua propriedade. Com a materialidade, o laudo definitivo foi positivo para THC. Quanto à culpabilidade, revela-se reprovável a conduta de militar, que traz consigo substância entorpecente em área sujeita à administração militar. Os fatos narrados na denúncia e comprovados pelo conjunto probatório subsumem-se perfeitamente ao tipo penal descrito no 290, não socorrendo ao acusado quaisquer excludentes de licitude de culpabilidade. O juiz acolhe, embora reconhecendo presentes autoria e materialidade, absolveu o acusado por dúvidas quanto à existência do elemento subjetivo do tipo penal do 290. No caso, os elementos probatórios colacionados, e a incluída a confissão do acusado, demonstram que o réu livre e conscientemente trazia consigo substância entorpecente em área sujeita à administração militar. Na esteira do seguinte precedente desta casa, que diz: configura-se o dolo de violar um dos núcleos do 290 quando o réu livre e conscientemente traz a droga consigo no interior do quartel. Apelação, relator ministro Arthur Vidigal, em 2016. O argumento segundo o qual o acusado não sabia que estava entrando com as drogas dentro do quartel também não se sustenta. Aplica, no caso, o entendimento desta Corte na apelação de número relatada pelo ministro Marcos Vinícius em 2013, quando disse: a assertiva de que não houve crime em face da ausência de dolo, porque o réu esqueceu o entorpecente na carteira, não encontra amparo na legislação castrense, nem nos julgados desta Corte. Nesses termos, eu digo que merece reparo o decreto absolutório. Passo a análise da tese defensiva, circunscrita a alegação de que, ausente a vontade de violar a lei e o ordenamento jurídico, descabe a intervenção do direito penal como reprimenda a tal fato. Os autos demonstram que o réu conhecia o caráter ilícito de sua conduta, uma vez que recebeu instruções acerca da proibição da introdução, porte e depósito de substâncias entorpecentes na UEM. O alegado esquecimento de que trazia consigo a substância entorpecente em local sujeito à administração militar não se mostra suficiente para afastar o elemento subjetivo do tipo penal, haja vista que o acusado, ao entrar em local sujeito à administração militar, portando material apreendido, no mínimo, assumiu o risco de consumar a conduta delituosa tipificada no artigo 290 do CPM. Assim, ao contrário da tese defensiva, deve incidir o direito penal militar e a respectiva reprimenda prevista no Código Penal castrense. Por outro lado, o próprio réu confessou em seu interrogatório que fazia aproximadamente 1 ano e meio ou 2 anos que usava drogas.
Associado a esse fato, às orientações recebidas de que portar substância entorpecente dentro de organização militar constitui crime militar, torna-se evidente a potencial consciência da ilicitude de sua conduta. Afinal, conforme Kleber Massot, para a configuração do tipo penal, é suficiente ter a ele a possibilidade e a potencialidade de compreender o fato. Em caso semelhante aos presentes autos, esta Corte entendeu que a tese defensiva de que o réu teria esquecido de tirar a droga da carteira ao voltar para o quartel não retira a tipicidade do delito e nem importa na ausência de dolo. Apelação, ministro Haider, em 2009, nesta Casa. Comprovada a autoria, materialidade e culpabilidade, refutada a tese defensiva, merece reparo o decreto absolutório proferido pelo juiz Wacor para condenar o acusado nas sanções do 290. Passando ao cálculo da pena, tem-se que o conjunto das circunstâncias judiciais do 69 do CPM mostra-se favorável ao acusado, fixo a pena base em seu mínimo legal, ou seja, 1 ano de reclusão. Na segunda fase, embora se verifique a agravante prevista no artigo 70, inciso 2, a linha L do CPM, pois o réu estava de serviço no momento dos acontecimentos, essa circunstância é compensada pela atenuante da minoridade relativa disposta no 72, inciso 1 do CPM. Tendo em vista que a época do fato delituoso, 13 de julho de 16, o acusado, nascido em 13 de novembro de 96, era menor de 21 anos. Em consequência, torna-se apenas definitiva em 1 ano de reclusão diante da ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena. Sendo primário de bons antecedentes, assiste o direito de recorrer em liberdade, bem assim, o acusado satisfaz os requisitos para a concessão do sursi, nos termos do 84 do CPM, devendo ser observadas as condições do 626, exceto a linha A. Fica estabelecido o regime prisional inicialmente aberto, consoante a redação da linha C do parágrafo 2º do artigo 33 do Código Penal Comum, que regula os regimes de cumprimento das penas nos estabelecimentos prisionais comuns. Segundo a dicção do 67 do CPM, o acusado faz jus à detração penal relativa ao período de duração de sua prisão cautelar. No caso, o acusado foi preso em flagrante em 13 de julho de 16 e relaxado a sua prisão em 18 de julho daquele ano. Diante do exposto, dou provimento ao apelo ministerial para reformar a sentença absolutória e condenar o ex-marinheiro Patrick Soares Furtado à pena de 1 ano de reclusão, como incurso nas sanções do artigo 290 do CPM, com benefício do sursi pelo prazo de 2 anos, com fulcro no 84 do Código do CPM, com a observância das condições estabelecidas no artigo 626 do CPPM, exceto a da linha A, designando ao juízo de origem a competência para presidir a audiência admonitória, nos termos do artigo 611 do CPPM, com a detração do tempo de prisão provisória cumprida, ex-fio do artigo 67 do CPM, regime prisional inicialmente aberto, nos termos do 35, parágrafo 2º, a linha C do Código Penal Comum, e o direito de recorrer em liberdade, assim como voto, senhor presidente. Muito obrigado. Ministra Elizabeth, como vota Vossa Excelência? Eu voto acompanhando o ministro relator. Muito bem. Então, o ministro Nicásio dá provimento ao apelo ministerial, não é isso, ministro? Reforma a sentença e condena Patrick Soares Furtado a 1 ano incursão no artigo 290. Perfeito. Subsídio 2 anos, sem a letra A, não é isso? 626. Está perfeito. Em discussão, a divergência? Não havendo divergência, proclamo o voto da turma. Senhores, eu não sei se fomos... Calma. Está certo. Eu não sei se é sobre processo, não. Está ok. Sim, sobre o processo anterior, está ótimo. Processo, eu posso... Pode, está certo. Processo anterior, nós tínhamos sido falado sobre a prescrição da pretensão executória, mas a ministra Elizabeth
entendeu que talvez seja melhor deixar, e com a concordância do Ministério Público também, deixar que o juiz da execução examine isso. Para não haver supressão de instância. Exato. Então, diante disso, o voto da ministra Elizabeth é no sentido de acolher o recurso do Ministério Público e reformar a decisão que decretou a prescrição da pretensão punitiva. Tá? E quanto à pretensão executória, o juiz da execução examinará. Tá bem? Isso no processo anterior. Senhores, chegamos ao fim da nossa primeira sessão de julgamento via EPROC. Então, neste caso, antes de encerrar a sessão, eu queria saudar os senhores ministros, e eu faço na pessoa do ministro Lúcio, nosso vice-presidente, saudar os senhores representantes do Ministério Público, doutor Bortoli, aqui presente, representante da Defensoria Pública, doutor Afonso, representante da Ordem dos Advogados do Brasil, Conselho Federal, e representante da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Distrito Federal, também presente, também, doutor Cairo Roberto Bittar, e antes, me desculpe, já que citei um, citar o outro, também nominalmente, doutor Eric Frank Bezerra, tá? Doutor Frederico, juiz auxiliar da presidência, os senhores servidores, doutor Alexandre Quintas, está lá na última fila, juiz auditor da Justiça Militar da União, e dizer que, como primeira sessão, acho que transcorreu dentro do melhor do que nós esperávamos. O sistema não caiu nenhum instante, não teve nenhum problema, e isso está no ar desde ontem. Estamos com 24 horas, fiquei mais ou menos 16 horas de ontem que entrou o sistema completamente no ar, não tivemos nenhum problema. Já temos advogados cadastrados, já temos processos entrando no sistema, advogados já entraram com processo, já distribuímos processos no novo sistema, então tudo está funcionando, e este é o nosso desejo, que assim continue. Nós temos a próxima sessão na quinta-feira, e logo depois daqui, todos, exatamente agora, 15h30, todos estão convidados para um congressamento no Salão Nobre. E eu, mais uma vez, agradeço aos senhores ministros, aos senhores servidores que possibilitaram esta mudança de paradigma na Justiça Militar da União. É uma nova era, e nós, que temos mais de 15 anos de idade, normalmente temos alguma mais dificuldade de nos acostumar com isso, mas eu tenho certeza que nos acostumaremos com essa nova realidade da Justiça Militar da União. Muito obrigado a todos. Declaro encerrada a sessão.